Ei. Boa noite a todos e a todas. Vamos nos colocando nos nossos lugares. Nós vamos começar o nosso culto. Em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé e começar louvando a Ele com essa canção. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Boa noite, meus irmãos. Que alegria a gente ter essa oportunidade, né? De celebrar ao Rei dos Reis. Eu quero convidá-los a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 10. Um texto bastante conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Assim está escrito: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Essa é a nossa realidade. Cristo Jesus veio nos buscar. Estávamos perdidos? Sim. Mas Ele nos encontrou, não é mesmo? E é Ele que nós celebramos nessa noite. Que você possa levantar a sua voz em adoração, para juntos nós engrandecer o nome dEle. Se o
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, amém, irmãos. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei tua fidelidade a todas as gerações. Pois sei que o teu amor dura para sempre e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido, e a ele fiz esse juramento: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas,
Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade. Pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho, com o teu braço poderoso dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo o que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Amém. Durante esse próximo louvor que nós vamos todos cantar, nós vamos retirar as ofertas. Vocês podem depositar. Adrian, por favor, só coloca aqui para nós o ofertório. Então você pode trazer a sua oferta aqui na frente. E a oferta desse domingo é para o projeto A Missão na Espanha. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com
Adore a Ele. Como é maravilhoso, né? A igreja do Senhor levantando as suas vozes para louvar aquele que é santo, aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas. Estava ali no meu lugar cantando e não tem como a gente não se emocionar, né? A dimensão, o tamanho do nosso Deus. E é esse o Deus que decidiu se revelar até nós por meio de Jesus Cristo. Nosso Deus veio até nós. E é Ele que nós celebramos com alegria nessa noite. Vamos ter um tempo de palavra, mas antes eu gostaria de orar com vocês. Também as crianças terão um tempo no cultinho infantil. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua igreja reunida. Nós aqui celebramos, cantamos louvores a Ti, pois somente o Senhor é o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. E agora, nesse momento, nós queremos ouvir da Tua palavra. E Te pedimos, ó Pai, que Seu Espírito venha comunicar aos nossos corações. Que nessa noite eu seja um instrumento na vida da Tua igreja, e que a Sua igreja possa ser edificada pela pregação do Teu Evangelho. É o nosso desejo, Pai. Também as crianças que estão indo para o tempo delas de culto, que o Senhor esteja abençoando, conduzindo a para que eles possam crescer em graça, em sabedoria, em aprendizado do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar? Vamos dar sequência à nossa série de mensagens em Gálatas. E hoje nós falaremos, o tema dessa mensagem de hoje é somente pela fé. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a vocês. De que maneira nós somos aceitos por Deus? Somente pela fé. Somente se confiarmos em Jesus Cristo. Nós vimos na semana passada que Paulo expôs pela primeira vez a justificação pela fé na carta aos Gálatas. E nós vimos que não somos justificados por qualquer coisa que façamos, mas somos justificados gratuitamente por aquilo que Cristo fez. Sem dúvidas. A doutrina da justificação pela fé é uma das mais lindas que nós encontramos nas Escrituras. Portanto, se nós somos justificados somente pela fé em Jesus Cristo, então, nada temos do que nos gloriar, não é mesmo? A glória pertence somente a Deus. Mas muitos querem reter parte da glória para si e procuram justificar-se diante de Deus pelas suas próprias obras. É isso que os judaizantes estavam tentando fazer com que os gálatas fizessem.
Martinho Lutero, o grande reformador alemão, também se deparou com esse problema quando começou a expor o evangelho da graça na Alemanha. Lutero tinha algo muito claro quando ele leu em Romanos que o justo ele vive pela fé. Ele tinha muito claro que nós somos declarados justos e somos salvos pela obra exclusiva e única de Jesus Cristo, independentemente de obras. Porém, quando o Duque Jorge da Saxônia ouviu esse ensinamento, ele reclamou da justificação pela fé. Ele disse: olha, essa doutrina de justificação pela fé, de que o homem é salvo somente por Cristo e não precisa fazer mais nada, é uma ótima doutrina para a hora da morte, mas uma péssima doutrina para se viver. O Duque reconheceu que a doutrina da justificação pela fé era assim um grande conforto na hora da morte, pois garante que o pecador diante do trono de Deus está justificado, perdoado de todos os seus pecados. Mas a grande questão levantada por esse Duque era que o que se faz no meio tempo? O que se faz entre a conversão e a morte? Como o cristão vive? Como vivemos nesse meio tempo? Será que nós iniciamos na fé cristã pela fé e depois nós aprimoramos ela pelas obras? Como será que nós vivemos a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo? A partir do momento em que temos o coração regenerado por Ele? Será que a fé é apenas a maneira como nós adentramos a vida cristã? A resposta do apóstolo Paulo, que ele dá no início do capítulo 3 de Gálatas, é que a justificação pela fé não é apenas uma doutrina para abraçarmos quando estivermos diante da morte, mas é também uma maravilhosa doutrina pela qual devemos viver. O que veremos é que o Evangelho, ele é o caminho da entrada no reino de Deus. Mas agora Paulo mostrará que o Evangelho é mais do que isso. De que não somos salvos pelo Evangelho somente, mas nós também crescemos pelo Evangelho. Não começamos pela fé para depois crescer por meio das obras. Não apenas somos justificados pela fé em Cristo, mas também somos santificados por Ele. A doutrina da justificação, somente a graça, somente por meio da fé, somente em Cristo, é uma doutrina para toda a vida, do começo ao fim. Essa noite eu quero fazer a leitura dos 5 primeiros versículos do capítulo 3 de Gálatas. Nós iríamos fazer a exposição até o versículo 14, mas aí nós teríamos uma vigília. Então, nós vamos ficar só até os versículos 5. Gálatas capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 5. Vou deixar um tempinho para os irmãos encontrarem, mas também estará projetado aqui à minha direita. Gálatas 3. Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Meus irmãos, nos capítulos 1 e 2 de Gálatas,
nós temos a seção autobiográfica de Paulo, onde ele defende o seu apostolado, onde ele defende o Evangelho. Mas agora, nos capítulos 3 e 4, nós temos a teologia desse Evangelho. O apóstolo Paulo vai gastar tempo para falar da teologia que ele havia defendido, do Evangelho que ele havia defendido. E ele faz isso com o objetivo de impedir que os convertidos, os irmãos da região da Galácia, fossem enganados pelos falsos mestres que haviam entrado na igreja, haviam se infiltrado na igreja a fim de pregar um outro evangelho. E algo que chama a atenção na abertura do capítulo, não sei se você percebeu, é a repreensão que Paulo faz. Pesada. Paulo repreende de forma pesada. E é bem provável que essa repreensão de Paulo tenha causado um impacto profundo nos irmãos da Galácia. Imagine comigo, você recebe uma carta, você está animado lendo a carta, até que você chega em determinado momento em que a carta diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, ó Gálatas tolos, quem enfeitiçou vocês? Pesado, não? Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Se você vê o versículo 1, é assim que ele inicia essa repreensão. Ele faz isso para impedir aqueles irmãos de voltarem à escravidão da lei. O apóstolo Paulo, nessa repreensão, ele está fazendo um apelo aos Gálatas. E nós vamos observar que esse apelo vem em forma de perguntas. O apóstolo Paulo faz 5 perguntas aqui. Perguntas retóricas, a fim de mostrar como é a vida cristã. Mas antes de nós vermos as perguntas, nós precisamos observar como Paulo se dirige a eles nesse capítulo. Como eu disse, ele chama os Gálatas de insensatos. Por que Paulo faz isso? Alguns comentaristas dizem que ao fazer isso, ele está se valendo de uma tradição cultural da época, onde os Gálatas eles eram considerados rudes. Sabe aquele gaúcho grosso? Era nesse sentido. Eles consideravam os Gálatas meio que ignorantes assim. E por isso que Paulo está fazendo menção a essa tradição, mas não para falar a respeito da cultura, e sim para falar da tolice que era eles darem ouvidos aos judaizantes, a fim de trocarem o evangelho pela lei de Moisés. A fim de trocarem o evangelho de Cristo por Cristo e mais alguma coisa. E Paulo está deixando claro é que é insensatez abandonar o evangelho da graça. O evangelho que aceita o pecador, o evangelho que o perdoa e o livra das suas culpas, para ingressar num caminho em que a salvação depende do esforço humano. Era isso que eles estavam fazendo. Eles conheceram o evangelho da graça, mas eles ouviram aqueles da religião que diziam: vocês precisam pagar o preço para ser salvos. No final, isso sempre vai acabar com frustração e perdição. É isso que a religião faz, a religião das obras. A primeira pergunta que Paulo faz é: quem os enfeitiçou? O tom do apóstolo Paulo aqui, nós não conseguimos ouvir a sua voz, mas é um tom de indignação. Paulo está indignado. Ele está dizendo: ei, gente, vocês perderam o senso. Será que vocês estão sem noção quem enfeitiçou vocês? A NVI, ela traz essa tradução exata que Paulo utiliza aqui. Não sei na sua versão, talvez esteja quem os seduziu. Mas a NVI foi perfeita em traduzir dessa maneira: quem os enfeitiçou. Era como se aqueles falsos mestres judaizantes haviam jogado um feitiço contra os Gálatas a fim de eles estarem cegos
para o verdadeiro evangelho e quererem retornar à escravidão da lei. É exatamente o que Paulo está mostrando. Olha, vocês conheceram o evangelho. E agora esses falsos mestres judaizantes estão seduzindo, estão enfeitiçando vocês, ao ponto de vocês quererem abandonar o evangelho. Os Gálatas estavam sob a influência desses falsos mestres, que queriam acrescentar à lei de Moisés a fé em Cristo. Era aquele discurso, né? Tão bonitinho, de que somente a fé em Jesus não era suficiente, mas é preciso algo mais. É esse falso evangelho que estava seduzindo os Gálatas. E por isso que nessa repreensão, o apóstolo Paulo pergunta quem havia seduzido eles. Ele queria fazer com que aqueles irmãos refletissem sobre o que estava acontecendo e lembrá-los de como foi que eles se entregaram a Cristo. A parte B do versículo 1, nós temos uma outra pergunta, que está associada à primeira, onde o apóstolo Paulo diz: não foi diante dos seus olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Como assim? A crucificação já havia ocorrido anos antes, e muito longe deles, havia ocorrido em Jerusalém. Mas ao dizer que eles viram Cristo ser crucificado diante deles, é que a exposição do Evangelho foi tão viva, foi tão clara, como se eles tivessem enxergado o próprio Cristo sendo crucificado diante deles. O que Paulo faz ao apresentar o Evangelho aos Gálatas é mostrar um retrato nítido de Cristo. Porque o Evangelho que Paulo anunciava era o Evangelho da cruz, a saber, Cristo crucificado. Paulo traz esse retrato nítido de Cristo. É claro que aqui ele está fazendo uma metáfora, como Cristo sendo crucificado diante deles, para mostrar o tanto que era viva a mensagem de Paulo. Meus irmãos, esse é o poder da pregação do Evangelho. Fazer com que as pessoas se sintam como estivessem vendo a crucificação com os próprios olhos. Observando os pés e as mãos de Jesus sendo cravado naquela cruz, o seu corpo sangrando. É expor um retrato nítido da crucificação. Era isso que os Gálatas haviam visto. E Paulo estava aborrecido com os Gálatas porque eles estavam esquecendo disso tudo. E começaram a dar ouvidos aos judaizantes. Eles precisavam de um lembrete. De que na cruz, Jesus fez tudo o que era necessário para a salvação deles. Nós também precisamos desse lembrete, não é mesmo? Pois diversas vezes nós vivemos como se tudo dependesse de nós. Como se a nossa salvação dependesse do que eu e você fazemos. E por isso muitos vivem uma escravidão religiosa. Pois acreditam que são cooperadores da salvação. E quando pecam, quando erram, eles tentam correr atrás da máquina. Como se a salvação fosse um jogo de pontos em que você vai alcançando para garantir. Você vai acertando, então você vai conquistando esses pontos. Mas nos seus erros você recebe um game over. Meus irmãos, o Evangelho não é dessa maneira. O nome disso é escravidão. Aqueles que foram alcançados pela graça, eles vivem agora para agradar a Deus, mas vivem dessa maneira em gratidão. Não para barganhar com Deus, não para alcançar algo, mas porque já foram alcançados. É por isso que a vida do cristão, ela deve ser marcada por gratidão. A vida do cristão, ela deve ser marcada por generosidade, por amor,
por cuidado um com o outro. Pois nós recebemos tudo, absolutamente tudo de Deus. Ele entregou o seu Filho, Ele veio até nós. Ele fez tudo que precisava ser feito. Acontece que às vezes nós achamos que estamos no direito, né? De alcançar algo através dos nossos esforços, através dos nossos desempenhos. Às vezes nós pensamos que Deus deve alguma coisa a nós e queremos colocá-lo contra a parede. E tem até música para isso. Talvez você até já tenha cantado. Eu aqui confesso um pecado, eu já cantei. Que é aquela que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu. Como se a gente tivesse capacidade de exigir alguma coisa de Deus. De um Deus que não precisa de absolutamente nada. Quem somos nós para exigir algo dele? Ele nos deu absolutamente tudo. Mas às vezes nós temos essa mentalidade de que Deus nos deve algo. Quer ver? Um exemplo entre tantos. Pode ser que você conheça alguém ou já pensou assim, de que no momento de ofertar, Deus é obrigado a lhe dar algo em troca. Isso é uma mentalidade que está por aí formada por causa dessa teologia da prosperidade. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Deus foi generoso conosco. Deus foi generoso em nos dar o seu Filho, tudo o que precisávamos Ele nos deu. Portanto, a minha e a sua mentalidade não pode ser mais essa, de que se eu der, então Deus é obrigado a me dar algo em troca. Se eu fizer, Deus tem que retribuir. Meus irmãos, não é dessa forma. É claro que Deus abençoa. E temos diversos testemunhos para falar disso. Mas a mentalidade do Evangelho é diferente. A mentalidade do Evangelho diz: aquilo que eu faço, eu não faço pensando em algo em troca, mas eu faço por gratidão ao Deus que me salvou. O que eu faço é porque Ele me alcançou com uma graça que é imerecida. O que eu faço por Ele é porque Ele me amou com um amor infinito. Mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo falho, Ele me amou. Viver para a glória de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, não é porque queremos cooperar na salvação, mas é justamente porque entendemos que merecíamos a justa condenação de Deus, mas Ele nos livrou disso. Segunda pergunta diz respeito à iniciação à fé cristã. Como eles entraram, como nós entramos no cristianismo. Versículo 2, o apóstolo Paulo, nessa pergunta retórica, pergunta e responde. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? É claro que o apóstolo Paulo, ele tem a resposta. Mas ao fazer essa pergunta aos Gálatas, ele deseja provocar uma reflexão sobre a maneira como eles haviam recebido o Espírito Santo. Se era pela a prática da lei, ou se eles receberam o Espírito pela fé naquilo que ouviram. Quando o apóstolo Paulo pregou o Evangelho aos Gálatas, eles creram. E uma coisa extraordinária aconteceu. Você sabe o que é isso? Deus deu a eles o Espírito Santo. É isso que Deus faz toda vez que alguém crê em Jesus Cristo como Salvador. É isso que Deus faz quando toda vez que alguém crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E é exatamente isso que Paulo está lembrando aos Gálatas.
E é isso que o apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, de que quando eles ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, como é que o apóstolo Paulo diz? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Só que a gente tinha que dar um glória a Deus, bem pentecostal. Os irmãos são um pouquinho mais calmos, né? A gente dá glória a Deus para dentro, mas que maravilha saber que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, alguns cristãos entendem que o Espírito Santo é algo que pode ser recebido no momento da conversão, mas é mais comum que seja recebido algum tempo depois que eles vêm a Cristo. Acontece que essa segunda bênção, como é chamada, sugere que há pelo menos duas espécies de cristãos, não é mesmo? Os com e os sem o Espírito Santo. Mas o que Paulo faz questão de mostrar é que desde a conversão, o Espírito Santo é derramado sobre o crente. Quando cremos na mensagem da cruz, Deus nos concede o Espírito Santo, porque sem isso nem crentes nós poderíamos ser. Nós só podemos crer porque o Espírito Santo veio aos nossos corações, porque Ele iluminou o nosso coração, porque Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio até nós. E aqui eu quero citar o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: o Espírito nos é dado não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. A nossa entrada na família de Deus, quando recebemos o Espírito Santo, é sempre pela porta da fé, não pelo corredor das obras. Portanto, o crente é nascido do Espírito, o crente é regenerado pelo Espírito, selado pelo Espírito, habitado pelo Espírito, e deve andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Meus irmãos, para que fique claro, todo cristão nascido de novo, que realmente foi convertido a Cristo, teve o coração regenerado, é batizado com o Espírito Santo. Porque toda a vida cristã ela é vivida no Espírito, não pelas obras da lei, mas pelo Evangelho da graça, pela fé no Evangelho. Amém? É assim que eles entraram à fé cristã. Mas agora, já que eles adentraram, foi dessa maneira, pelo Espírito, não foi pelas obras da lei, como será que deve ser a caminhada cristã? Como eles percorrem a sua vida até o final? Será que o apóstolo Paulo vai nos dizer também? Versículo 3, outra pergunta, terceira pergunta. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, vocês receberam o Espírito na conversão, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Se na pergunta anterior fica muito claro que eles haviam recebido o Espírito Santo somente pela fé, agora que eles adentraram a vida cristã, como deve percorrer esse caminho? Como devem viver? Como vocês querem ser aperfeiçoados? O que Paulo está dizendo é como vocês querem amadurecer. Como vocês querem atingir o alvo plenamente. Como vocês querem chegar à perfeição. É isso que Paulo está dizendo. Ser perfeito significa alcançar a plenitude do viver cristão. E esse deve ser o alvo de todo discípulo de Jesus. Mas o cristão sabe que não conseguiria ser perfeito. Nós sabemos que não conseguimos ser perfeitos enquanto vivemos neste mundo. Mas ainda assim, deve ser o desejo de todo
o cristão. Confiantes, sabendo que a perfeição virá quando o Senhor Jesus voltar. Meu irmão, não espere perfeição do seu irmão, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos dia após dia sendo santificados pelo Espírito. É só quando o Senhor Jesus voltar, então, que nós seremos totalmente transformados. E finalmente, você aguarda por esse dia? Finalmente nós ficaremos livres de toda a imperfeição física, de toda a imperfeição mental, espiritual, emocional. Seremos tudo aquilo que Deus planejou que fôssemos. Mas enquanto estamos aqui, nós lutamos para alcançar essa perfeição. Lutamos para nos tornar parecidos, semelhantes com Cristo. Por isso, a pergunta que todo cristão deveria fazer é: como alcançá-la? Como nós alcançamos? Como nós buscamos a perfeição? O que Paulo está fazendo aqui é um contraste com dois caminhos. Você observou? Os judaizantes diziam que a fé só era necessária no início da caminhada cristã, mas que depois a santificação, depois a justificação deveria ser completada através das obras. 50-50. Nada mais justo, né? Não é essa a lógica do Evangelho. E o primeiro caminho que Paulo cita é o caminho do Espírito. E qual é o segundo? O caminho do esforço próprio. O caminho das obras da lei. Meus irmãos, ser aperfeiçoado no Espírito significa viver a vida cristã dependendo do que Deus fez por nós e do que Ele nos concede. Viver a vida pelo Espírito é viver pela fé. É viver descansando nas promessas de Deus. É reconhecer a minha e a sua insuficiência, de que nada somos e nada podemos, mas descansar completamente na graça soberana de Deus. Mas há um outro caminho para isso. E esse normalmente é o caminho mais comum, que é o caminho de se aperfeiçoar pelos esforços próprios. Muitos tentam viver dessa maneira, por meio das decisões que tomam, pela quantidade de tempo que oram, pelo número de capítulos da Bíblia que leem. Criam um sistema de aperfeiçoamento baseado em regras, em obras, o qual acaba sempre aprisionando elas. Porque elas não fazem isso para desfrutar de Deus, não fazem isso para se deleitar na presença de Deus, não fazem isso em gratidão porque foram alcançadas pela graça, mas assim fazem porque querem confiar no seu esforço próprio. Se fizermos essas coisas pensando que estamos sendo aperfeiçoados através do nosso esforço, das nossas obras, meu irmão, o que eu posso lhe dizer é que o fracasso será certo. Eu sei que aprender a depender de Deus, a viver pela graça, a depender da obra completa de Cristo não é algo tão simples. Não é algo que acontece naturalmente. Pois vai contra a nossa natureza, que normalmente quer o quê? Alcançar o que Deus tem para nós através do esforço próprio. Mas a cada dia nós precisamos exercitar a nossa fé, a depender de Deus e somente dEle. Pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Não se apoie nos seus esforços, nas suas obras, por mais boas que elas pareçam ser.
elas são insuficientes para você alcançar a salvação em Deus. Se apoie na única obra necessária, a obra de Cristo. A única necessária e suficiente. Quarta pergunta que o apóstolo Paulo faz. Sabendo então dessa caminhada, nós entramos na fé cristã pelo Espírito, caminhamos pelo Espírito, somente pela fé. A caminhada cristã também tem um custo. E qual é o custo de seguir a Cristo? Qual é o custo de seguir alguém que foi crucificado? Você já parou para pensar nisso? Se basicamente todos os apóstolos morreram através do martírio, e nós aqui hoje tranquilos, será que em algum momento nós não enfrentamos ou sofreremos perseguições? Versículo 4, Paulo faz essa pergunta. Ele olha aos Gálatas e diz: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Meus irmãos, os Gálatas haviam sofrido perseguição ao crer no Evangelho, o que era algo muito comum na época. Quando alguém se tornava cristão, havia perseguição contra essa pessoa. E essa perseguição, ela vinha dos judeus, ela vinha dos pagãos, porque eles consideravam o cristianismo como uma seita. A perseguição vinha até mesmo de autoridades, que viam o cristianismo como uma ameaça política. Meus irmãos, ser cristão naquele tempo significava sofrer por causa de Cristo. Muitos enfrentavam até mesmo a rejeição da própria família. Provavelmente os Gálatas haviam suportado perseguições como essa. E é por isso que Paulo faz essa pergunta: será que todos os sofrimentos que vocês enfrentaram por seguir a Cristo foi inútil? Será que tudo que vocês enfrentaram até hoje foi em vão? Será? Para agora vocês estarem querendo abandonar o Evangelho, seguir um outro caminho? O apóstolo Paulo convida eles para reverem tudo o que eles já haviam sofrido por causa da fé que depositaram em Cristo. Meus irmãos, eu não sei se você já sofreu perseguição alguma vez por ser cristão. Seu trabalho, sua família, com seus amigos, faculdade, escola, eu não sei. Mas, meus irmãos, tudo que você pode lembrar ou imaginar, tudo que você tenha enfrentado, problemas, doenças, perseguições, tudo que você enfrentou por amor a Cristo, o que eu posso lhe dizer é aquilo que o apóstolo Paulo diz: saiba que a leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória. E ele diz mais: os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Os primeiros cristãos, mortos pelo viés do martírio, nos coliseus, mortos de cabeça para baixo, crucificados. Hoje nós não enfrentamos isso. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos esquecer que em algum momento nós sofreremos perseguição pela nossa fé.
E que eu e você não venhamos a esquecer de que nós fomos alcançados pela graça e que tudo que nós possamos enfrentar neste mundo, nada se compara com o que está preparado para nós. Quinta pergunta que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas é: e os milagres? Qual é o significado deles para a vida cristã? Versículo 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam com a palavra? Com o que Paulo escreve aqui, nós podemos ver que Cristo estava operando entre a igreja da Galácia. O Espírito de Deus estava agindo ainda de modo impressionante. E ao fazer essa pergunta, é como se o apóstolo Paulo estivesse perguntando: as pessoas que estão sendo curadas, elas estão sendo curadas pelo poder da circuncisão? As pessoas que estão sendo salvas, será que elas estão sendo salvas por guardarem a lei de Moisés? Ou será que elas estão sendo curadas? Será que elas estão sendo salvas pelo nome e pelo poder de Cristo Jesus? É isso que Paulo está dizendo. E olhando para essas 5 perguntas, nós poderíamos resumi-las em uma única questão, que é a seguinte: como é conduzida a vida cristã? Será que o cristão recebe o Espírito Santo praticando a lei, ou é somente pela fé? Será que o Espírito de Deus age no meio do seu povo pela prática da lei ou pela fé somente? Meus irmãos, a realidade que os Gálatas estavam vivendo deve ser um alerta para nós. Eles tinham ouvido e crido no Evangelho, no Cristo crucificado. Eles tinham recebido o Espírito. No entanto, a mensagem dos judaizantes estava seduzindo eles, ao ponto deles estarem se afastando do Evangelho e abraçando a ideia de que a salvação é Cristo e mais alguma coisa. Meus irmãos, que nessa noite, se você lembrar de uma coisa somente, eu peço que seja essa: de que ter fé no Evangelho, além de concordar com as afirmações sobre Cristo, morte, ressurreição, nós também precisamos parar de tentar obter a salvação pela observância da lei, pelo desempenho, pelas suas forças, pelo seu rendimento espiritual. O que Paulo está mostrando nesses versículos é: se o Espírito vem ao praticarmos a lei, então há algo que eu devo fazer para receber o Espírito. E portanto, se eu cumprir os pré-requisitos, então Deus tem que me dar o seu Espírito. Então Deus tem que me dar as suas bênçãos. Assim, a bênção do Espírito Santo é a recompensa de Deus por as minhas conquistas espirituais. Era isso que os judaizantes estavam querendo dos Gálatas. É isso que muitos hoje desejam. Uma religião baseada no desempenho, num método. Um método que dirá o que você deve ou não fazer a fim de você poder obedecer para receber. Uma espécie de troca. Mas, meus irmãos, Deus não é um método. Deus não é uma máquina de ursinhos, que você põe ali uma moeda e tem a possibilidade de conquistar algo. Mais importante do que as bênçãos que Ele pode dar, é você desfrutar dEle. É você desfrutar da presença dEle. É você desfrutar da paternidade dEle. E isso
não vem por meio de barganhas ou métodos. Isso vem por meio de um relacionamento vivo com Ele. É pela graça de Deus somente. Portanto, a vida em Cristo começa pela fé, continua pela fé e será completada por meio da fé. Não há cristianismo baseado em desempenho. E ao saber disso, o meu e o seu coração devem pular de alegria. Por quê? Porque essa doutrina, a doutrina da justificação, ela serve para trazer descanso ao nosso coração. Ela serve para trazer liberdade. Não mais pelo peso do jugo da lei, mas agora em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós fomos libertos. Em Cristo nós recebemos uma nova vida. Uma vida em abundância. É claro que há muitos falsos mestres e falsos ensinos por aí, que tentam constantemente nos seduzir, enfeitiçar, tentando propor uma coisa diferente do que é o Evangelho da Graça. Mas abandonar esse Evangelho é literalmente, não literalmente, mas basicamente, você trocar a liberdade pela escravidão. É viver uma vida de religiosidade. Porque nós temos tantas inconstâncias espirituais muitas vezes. Porque as pessoas elas vivem uma religiosidade com base no seu desempenho. Eu li a Bíblia em um mês. Eu fiz o jejum de 21 dias de Daniel. Eu acordo às 3 da manhã para orar. Mas acontece que quando essas pessoas erram, quando essas pessoas pecam, a ideia delas não é se prostrar aos pés do Senhor, reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua limitação, reconhecer a sua fraqueza. Mas a mentalidade é: e agora? O que eu preciso fazer para ser perdoado novamente? Muitos vivem nessa fugiu a palavra, mas muitos vivem nesse tipo de religiosidade, acreditando que podem ser salvas, contribuir na sua salvação, e vivem uma bipolaridade, não sei se eu posso dizer, espiritual, em que hoje eu estou bem, hoje eu vim na igreja, mas acontece que amanhã, no meu trabalho, eu errei. Então eu já não estou mais salvo. Eu preciso fazer algo. Eu preciso ir atrás disso. Meus irmãos, isso é a religião pela lei. Isso é tentar alcançar a salvação pelas obras. No Evangelho é diferente. No Evangelho, você está aqui no domingo louvando ao Senhor. Amanhã você pode errar, talvez. E vai errar. Eu vou errar. Mas é que eu não preciso fazer mais nada para ser aceito de novo. Como assim? Eu já fui aceito em Cristo. E agora eu quero pedir perdão ao Senhor por ter ofendido aquele que me salvou. Não é barganha. Eu vivo para agradar a Ele. Eu vivo para fazer o que Ele quer. Porque Ele me salvou. Não há méritos nisso. Qualquer coisa fora dessa verdade é viver uma vida de religiosidade. Por isso nós precisamos viver somente pela fé. Depositar somente em Deus toda a nossa confiança de que Ele pode fazer tudo em nossa vida. De que Ele é quem está no controle das nossas vidas. Viver pela fé é ter essa certeza
de que Ele está no controle. Eu sei que os dias que vivemos têm sido marcados pela descrença em Deus, pelo secularismo, têm sido marcados por uma total ausência de necessidade de Deus no mundo. As pessoas simplesmente se adaptaram com essa ideia de viver como se a fé não fosse algo importante. Ou então, depositam a fé em si mesma. Mas o que nós estamos vendo em Gálatas, e o que fica muito claro, é que há dois extremos perigosos: a libertinagem e o legalismo. Esses dois são alternativas humanas, alternativas falhas, na tentativa de sermos justificados. Que você não esqueça, é somente pela fé, e que você viva somente pela fé. Amém? Quero lhe convidar, fique de pé, vamos orar por esse tempo, e depois nós queremos render louvores ao nosso Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e eu sei o quanto ela nos confronta, porque por vezes nós queremos ser os nossos próprios salvadores, nós queremos, através do nosso esforço próprio, acreditar que podemos ser aceitos por Ti, por meio disso. Mas a relação do Evangelho é diferente. No Evangelho nós fomos aceitos por Deus pela obra perfeita de Cristo. E portanto nós fomos adotados, inseridos na família de Deus. E por isso que nós celebramos. Porque não há mérito algum em nós, mas é inteiramente pela graça de Deus. É dessa maneira que nós adentramos a vida cristã, mas também é por essa maneira, somente pela fé, que nós prosseguimos para o alvo. Que em momento algum nós venhamos a nos esquecer. Estamos vendo tão triste a realidade dos Gálatas, que estavam dando ouvidos aos judaizantes, mas que nós possamos aprender com a história e lembrar que, por mais belo que pareça, por mais sedutor que pareça, essas tentativas de salvação que nós vemos por aí, são todas tentativas frustradas de alcançar a salvação. Nenhuma delas é capaz. Somente por Cristo. Somente pela fé no Filho de Deus. Por isso é que a glória pertence somente a Ele. E é a Ele que nós queremos celebrar nessa noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
somente a glória. Meus irmãos, assim mesmo como estão, rapidamente quero passar os nossos avisos para a semana. Terça-feira nós temos o nosso grupo de oração, então nós queremos convidar todos os irmãos que podem e desejam estar com a gente nas terças-feiras. Também nosso grupo de estudos bíblicos, tivemos nessa quarta um grupo, né? Foi muito bom mesmo, e ainda está aberto aos irmãos que desejam participar com a gente, ter esse tempo de aprendizado, é muito bom, maravilhoso. Realmente é de um crescimento ímpar. Não fugiu a palavra, eu usei uma outra. Domingo, nosso culto, às 19h30 também. Aguardamos todos os irmãos, né, para juntos nós celebrarmos ao Rei dos Reis. E a classe de novos membros, os irmãos que desejam, né, que ainda não são membros oficiais, né, mas que já fazem parte dessa família e já nos visitam, que têm andado conosco e desejam fazer parte dessa família de fé. A gente está com a classe de novos membros. Nós teremos o primeiro encontro no dia 8 de outubro. Alguns irmãos já me procuraram e nós daremos início então no dia 8. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais da nossa igreja, quem nós somos, o que nós cremos, o que nós não cremos, então pode falar comigo e vamos ter esse tempo juntos. Amém, meus irmãos? Vamos orar, pedindo a Deus por essa semana que se inicia. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela reunião dos santos, pela comunhão dos santos, que aqui estamos e celebramos o Teu nome. Levantamos as nossas vozes em adoração a Ti, ouvimos da Tua palavra, aprendemos do Teu Espírito, Pai. E agora nós lhe pedimos por essa semana que se inicia, que aqui tenha sido um treinamento, uma capacitação para essa semana, que onde quer que nós estejamos, nós possamos ser sal e luz neste mundo, que nós possamos iluminar aqueles que nos cercam em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos relacionamentos, que em tudo eles possam ver o bom perfume de Cristo em nós. É isso que mais desejamos, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, os que estão presentes, os que não estão, que o Senhor esteja derramando de bondade e graça, cuidando a cada momento, abençoando os seus trabalhos, dando saúde, prosperando, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Se Deus assim permitir, nos vemos no próximo domingo. Meu irmão, não saia sem antes dar um abraço no seu irmão, sem conversar um pouquinho com ele. É maravilhoso ter esse tempo de comunhão.